Muito bem, então vamos dar sequência à nossa aulinha de hoje de manhã. Seguimos no mesmo dia, inclusive com a mesma roupa ainda, porque não paramos, né? Mas vamos dar sequência enquanto a coisa tá quente ainda, porque o assunto ficou pela metade, sem deixar para outro dia. Aí já fica mais complicado de retomar. A gente já tinha iniciado a parte de interface, né? Só vou dar uma repassada aí para também não começar muito quebrado ali pela metade. Mas tentando resumir ao máximo essa retomada, a interface ela surge na orientação a objeto, e aí talvez aí mais especificamente no Java, né? Outras classes também possuem outras classes, outras linguagens também possuem o conceito, mas vamos falar mais do Java, na ideia de substituir a falta da herança múltipla. Herança múltipla é uma classe herda de vários, como a gente viu, rádio relógio, herdando de rádio e de relógio, né? Absorvendo características de duas entidades distintas para criar uma nova. Como a grande maioria das linguagens entende que isso acaba trazendo para a linguagem, uma grande complexidade, a maioria opta por não oferecer essa característica da herança múltipla, né? A gente falou, são pouquíssimas linguagens que tem. Eu tenho C++, que é uma linguagem poderosíssima, antiga, tradicional, muito bem estabelecida, mas as linguagens modernas optaram por não. Faz falta? Um pouco, sim. Em determinados momentos, sim. Mas é por isso que o Java, assim como outras linguagens, traz o conceito de interface, porque de certa forma a gente consegue suprir essa carência da herança múltipla. E, ao meu ver, consegue suprir muito bem. Por quê? A gente viu na aula de hoje, né, com esse conceito de classes abstratas, né, e a interface, né, que a gente pode entender como uma classe abstrata também, que só possui métodos abstratos. A gente conseguiu entender que a herança, o grande benefício dela não é somente a herdar algoritmo, né? Ou seja, métodos prontos para que a gente possa utilizar. Para mim mesmo, e eu acho que vocês já estão concordando, e a grande maioria dos autores fazem essa defesa, que não é o maior benefício. O maior benefício da herança é aquela questão que a gente tanto frisou hoje pela manhã, de você estruturar melhor o teu sistema orientado a objeto, a organização das classes, a hierarquia entre elas, e padronizar e tornar obrigatório algumas questões ali que fazem com que o teu sistema cresça de forma ordenada e organizada. Então, com isso, a interface, a classe abstrata e a possibilidade de uma classe implementar, né? Lembrando que interface a gente implementa e não extends e não herda. A possibilidade da gente implementar várias interfaces, se assim for percebido que é necessário. Por exemplo, aqui a gente poderia ter definido rádio e relógio como interfaces, e aí sim rádio e relógio poderia implementar os dois. A diferença é que, por exemplo, os métodos altera volume que viria pronto daqui do rádio, ou escrever, imprimir hora, mostrar hora, não estariam prontos apenas a definição que o rádio relógio teria que implementar. Mas ele já saberia que para ser um rádio relógio ele teria que ter todos esses métodos de alterar a estação, de alterar volume, de imprimir hora, de configurar hora. Então isso já seria um grande ganho. E isso a interface permite que a gente possa fazer, né? Então seria uma espécie de simulação de de herança múltipla. Aí falei rapidamente ali e não quero focar muito nisso. Primeiro para não confundir, e também porque eu entendo que os benefícios são muito poucos, mas a possibilidade desde o Java 8, que ainda hoje é o Java mais utilizado, né? Mais que já esteja no 14, eu acho. O Java meio que perdeu o controle dos anos para cá.
Mas, enfim, o Java 8 ainda é o mais utilizado. Então, no Java 8 foi criado o conceito de métodos default para a interface, que são métodos que têm implementação. Mas são métodos auxiliares, eles não estão ali exatamente para ser herdado, digamos assim. Ele é um método útil, um método auxiliar à classe, que poderia estar numa classe à parte, mas optou-se por permitir que a interface faça isso. Então, para o entendimento da orientação objeto, é melhor que a gente deixe de lado. Ele é mais uma ferramenta da linguagem. Daí trouxemos o exemplo da implementação de carros, né? De carros de corrida, onde a gente definiria uma classe carro que estaria especificado para que a gente brincou chamando de framework, em nosso framework a gente pudesse definir o que é um carro de corrida. Então, quem quisesse fazer parte do jogo, quem quisesse implementar carros para o meu jogo, né? Eu quero melhorar o jogo, quero implementar novos carros, né? Carros diferentes, com características diferentes, certo? Então, você herda ou implementa a minha interface carro de corrida, e assim você tem uma definição do que tem que ser implementado. Por isso que a interface, assim como classes abstratas, mas a interface parece que ela foi feita mas propriamente só para isso, mas dá para dizer que são as duas no caso. A gente pode ver como formas de contrato. A partir do momento que você define, eu quero ser assim, quero definir assim, quero. Então implemente a partir desse momento. Você tem que definir tudo que eu estou mandando você definir, ou seja, tudo que está definido na minha interface. E claro, aí alguns detalhes mais técnicos que a gente já reforçou, do que os atributos da interface, todos os atributos são constantes, então dá para dizer que é pouco útil e raro, digamos, ter atributos em interface, né, já que não são instanciáveis, é só para herdar, ele herda tudo como constante, então o uso realmente é muito pouco. Assim como a classe abstrata, ela não pode ser instanciada, né, e faz total sentido, como a gente conversou. Métodos abstratos, eles têm um buraco ali que falta para a implementação. Então, como é que você vai criar um objeto e chamar um método que de fato não existe, né? Que não faz nada e ainda vai ser implementado. Então, por isso não faz sentido de ser instanciado. Mas a gente também já fez alguns testes. A gente mostrou o exemplo da interface carro com o atributo como constante, uma definição de método e um método default, né, que é aquela novidade lá no Java. Novidade, enfim, é algo que não vem desde o início do Java, foi incrementado no Java 8 a possibilidade de ter um método implementado, que seria o default, né? Que ele seria padrão para todo mundo que implementar essa interface. Eu, sinceramente, não consegui ver muita utilidade, mas se colocaram é porque viram que tem utilidade, sim. E aqui um exemplo de um carro, né, que decidiu fazer parte desse nosso jogo. Então ele implementa, que é o Fusca, né, implementa a interface carro, e a partir desse momento já soa um alerta ali no nosso IDE, no compilador, dizendo que você tem que implementar tudo que é abstrato na interface carro. A gente olha lá, o que tem de abstrato? Nada, professor. Não, é que na interface a gente não precisa colocar o abstract. Na interface, implicitamente já é tudo abstrato. O que não é, vai o default. Então, diferente da classe abstrata, que a gente tem que dizer que é abstrato, que é a classe abstrata, que é o método abstrato, porque tem métodos não abstratos, métodos concretos, aqui não precisa dizer, já está implícito que se não está implementado é abstrato. Se é abstrato, a gente tem que implementar na classe. Porque se a gente não implementa, essa classe vira abstrata, e a gente não quer que Fusca seja abstrato, a gente quer um Fusca concreto que possa ser usado. Por quê? Classe abstrata não pode ser usada. O que quer dizer ser usado, professor? Criar objeto. Se eu estou criando um Fusca, um carrinho que eu quero ver correndo, né? Correndo com, perdão da palavra aí no caso do Fusca, mas que eu quero ver andando ali no meu jogo. Eu preciso criar um objeto, eu preciso fazer com que ele acelere e principalmente freie, né? E para eu chamar o freio e acelerar, eu preciso de um objeto. E para eu criar um objeto, eu preciso que essa classe seja concreta e não abstrata. Ok?
A gente apresentou diferentes formas de representação em UML, né? Dá para perceber que as ferramentas, pelo menos o StarUML, né, optam por essa. Eu já deixei claro que não gosto muito, prefiro essa aqui, mas é uma questão pessoal, as duas são aceitas. Né? Lembrando que a seta aqui é da herança, a diferença é que ela é tracejada, então é justamente para dar ideia que a interface, a relação de uma classe e de uma interface é quase de herança, né? A gente pegar pelo tracejado seria uma semi-herança, existe isso? Não existe, inventei agora. Mas é um pouco herança porque você está herdando, mas você está herdando coisas vazias que você vai ter que implementar, né? Não parece ser uma herança muito legal à primeira vista, mas como eu comentei hoje de manhã, cada vez mais vocês vão entender a importância e vão concordar que isso é interessante sim. Tá joia? E aqui onde paramos, né? Importante sempre essa retomada aí, porque até porque no final da aula estava todo mundo meio cansado já. Exemplo de herança múltipla para obtermos um triatleta. É só mais um exemplo, aqui já não tem novidade, só para a gente reforçar em um outro contexto. Nós temos 3 atividades esportivas distintas aí, né? Nós temos a corrida, o ciclismo e a natação. Então tem o corredor que ele sabe correr, tem o ciclista que ele sabe pedalar e tem o nadador que pode nadar. O exercício seria então desenho um diagrama de classes UML, uma classe para representar cada modalidade de atleta. Todos devem possuir um nome e um CPF, né? Essa seria a identificação básica de uma pessoa, né? De um ser humano, digamos, um nome e um identificador único. No Brasil a gente usa o CPF. Aqui o RG é meio furada, né? RG de cada estado. Eu tenho 2 RG, por exemplo, porque nasci no estado, fiz outra aqui. Então vamos de CPF. Então a gente quer uma classe para representar cada modalidade. Depois uma classe para representar um triatleta, que pode correr, pedalar e nadar. Esse também possui nome CPF. Então como é que ficaria esse diagrama? Veja que aqui agora a gente tem um negócio mais completo e mais legal, né? A gente já tem 2 tipos de associações numa mesma classe. A gente tem a herança e o implements. Nossa, professor, agora confundi um pouco. Você misturou herança e classe, né? Herança de uma classe e implementar a interface. Será que precisava tudo isso? Não está forçando a barra? Não estou forçando a barra. Vamos lá começar do começo. Toda vez que a gente a gente já vinha conversando isso principalmente desde a aula passada com a introdução da herança. Toda vez que a gente entra num contexto e começa a pensar no sistema, e agora que a gente conhece a herança, a gente tem que ter aquela visão de pensar da forma mais geral possível, né? Justamente para poder aplicar a herança, para melhor aproveitar, para melhor otimizar o nosso código, o nosso sistema. Então, como a gente está lidando aí com atletas, triatleta, a gente, e principalmente, né, com esse destaque que eu falei aqui, só todo mundo tem nome pessoa, cada modalidade tem um nome, isso, nome pessoa, tem um nome CPF, o triatleta também tem nome CPF. Então, eu acho que não custa a gente pensar que esse triatleta, né, ou esses atletas, a gente pode generalizar para uma classe que pode ser utilizada por outras classes também, que é a classe pessoa, né? Já que a gente tem atributos gerais nesse contexto. Então, por exemplo, nome. Aqui poderia ter CPF também, foi mais para enxugar na tela, senão fica tudo muito grande. Então, por exemplo, o nome é um atributo que todos têm, então a gente consegue colocar aqui para que o triatleta herde dele. Então, essa parte geral a gente herda até porque está pronta, né? Então veja que a associação é de herança. A gente herda ela aqui prontinha sem precisar implementar nada. Pessoa não é uma classe abstrata, é uma classe concreta, até porque não tem necessidade que nada seja abstrato.
já que tudo dela aqui é relativo propriamente à pessoa. Tá? A gente poderia forçar e dizer que é abstrata naquela ideia que a gente conversou também hoje pela manhã, de que vai existir pessoa nesse sistema. Não, então pode deixar abstrata. Poderia também, não tem problema, mas da forma que está aqui, já que não tem método abstrato, também está correto. E aí vejam que os esportes, né, as habilidades, digamos, os tipos de atleta, a gente definiu como interface. Então é realmente como se fossem habilidades onde eu posso ter mais de uma, né? Aí a herança a ideia da multiplicidade. De eu poder herdar, entre aspas, né, ou implementar mais de uma. Por isso que fica interessante ser colocado como interface. Porque se fossem classes abstratas ou não, a gente não poderia herdar as três. Mas como são coisas, né, que a gente, ou habilidades, ou funcionalidades, qualquer nome que a gente queira dar, que a gente pode querer ter mais de uma, essa é uma situação ideal para a interface. Porque é como se fosse um plugin, né? O triatleta ele vai instalar um corredor, vai instalar um ciclista e vai instalar um um nadador. Então essa aqui é uma situação, um contexto mais fictício, né? Mais pedagógico mesmo, mas muito interessante para a gente entender quando optar por uma classe, porque essa é uma pergunta e que não tem resposta fácil, tá? Professor, quando é que eu vou decidir se a entidade que eu estou projetando no meu sistema vai ser uma classe abstrata ou uma interface? Essa é uma pergunta bem difícil, tá? Isso aí é uma coisa que é uma habilidade que você vai adquirindo com o tempo, principalmente com experiência, né? De tanto conhecer e fazer sistemas, de ver outros sistemas. E aí parece bobeira, mas vai uma questão de feeling mesmo. Mas uma dica realmente que funciona é nesse sentido de pensar como uma habilidade, né? Se, por exemplo, a gente falou, cadê aqui? Uma classe para representar um triatleta que pode correr, pedalar e nadar. Então aqui a gente já deixou claro que o triatleta ele iria absorver características de vários lugares. Como a gente sabe que absorver vários, né, remete à herança múltipla, e a gente já sabe que não é possível, aí já é um indicativo, opa, se não pode ser herança, se eu não posso fazer com herança já que são vários, eu posso fazer com interface e implementá-los, que aí é permitido. Mas, e também muito nesse sentido de ser habilidades, né? É como a gente viu também no diagrama a gente pode retomar ele aqui. No diagrama lá de coleções da aula anterior de herança, eu acho, se eu não me engano, tem um caso também que ele puxa de duas interfaces. Aqui, por exemplo, tem a coleção que é mais geral, tem 3 tipos gerais de coleção: listas, filas e conjuntos. E aqui eu tenho as minhas estruturas de dados no final, né? Aqui tudo interface, então são tudo habilidades. E aqui eu tenho as minhas classes concretas, né? São as classes que a gente cria objeto. Aqui em cima nada pode criar objeto, é só para ser implementado. Mas aqui não, aqui a gente cria objeto de lista, a gente cria objeto de stack, que é pilha, a gente cria objeto de árvore e por aí vai. E aí essas estruturas de dados, quando a gente foi por Java, no caso, fui planejando a relist, que habilidade ela tem? De uma lista. Pilha também é uma lista, só que implementada de forma diferente, né? Como eu falei hoje cedo, a lista, o primeiro que entra na lista é o primeiro que sai, né? É como uma fila, né? Você é o primeiro, você entra numa fila, você foi o primeiro a entrar na fila, você vai ser o primeiro a sair da fila. A pilha não. Se você é o primeiro a entrar numa pilha, e aí vocês podem pensar em empilhar mesmo, se você é o primeiro a entrar na pilha, você vai ser o último a sair, porque os outros vão vir em cima de você. Então, mas são listas. Já a lista encadeada, né, ou como fica em inglês, né, linked list, ela herda habilidades de 2.
de lista e também de fila. E aí, como é que faz? Posso herdar de 2? Não, não pode herdar de 2. Então, o que faz? Interface. A melhor coisa, né? Então, parece, o que está me parecendo, o que eu estou querendo concluir com vocês, é que quando a gente pensar em estruturas hierárquicas num diagrama de classe, interface vai ser sempre a primeira opção. E vai? Vai. Na maioria das vezes, sim. Se a gente perceber que, essa interface ela pode virar uma classe abstrata, porque aí eu posso colocar alguns métodos já implementados que todos de fato vão aproveitar, então ótimo, transforma em abstrato. Mas me parece que a interface sempre vai ser uma primeira opção. E o linked list, para absorver de 2, já que eu não posso fazer extends para 2 classes, eu posso sim fazer implements para 2 classes. Então são 2 habilidades, 2 funcionalidades, 2 plugins que eu vou instalar lá na minha classe, que eu vou implementar para poder transformar essa classe no que eu quero. É a mesma coisa aqui do triatleta. Ele precisa, para ele ser um triatleta, ele precisa pegar habilidades, funcionalidades de 3 entidades distintas. A única forma de fazer isso é como interface. Então eu defini corredor, ciclista e nadador como interfaces, com seus atributos e o seu método correr, pedalar e nadar. A partir do momento que triatleta implementa essas três interfaces separadinhas por vírgula, eu tenho um triatleta com essas habilidades nas quais eu devo implementar. E aqui eu vou implementar o correr, o pedalar e o nadar. Beleza? Muito bem. Então, essas são as diferenças básicas entre classes abstratas e interfaces, que na prática muda muito pouco, né? A diferença é que na abstrata vão ter alguns métodos já prontos e a gente só pode herdar um. Interface a gente vai ter que implementar todos e pode implementar quantas interfaces quiser. E aí a gente chega no último assunto da aula, e como eu já havia anunciado também, o último assunto dessa, digamos, da parte, dá para falar a parte introdutória da orientação objeto, mas ela não é introdutória, ela é o núcleo da orientação objeto. Aí em volta da orientação objeto tem muitas coisas, coisas que a gente chama de padrões de projeto. Eu tava com um livro aqui, mas não tá mais. E aí toda a parte de modelagem e diagramas e etc, etc. Mas de conceito da orientação objeto, nua e crua, a gente encerra com o polimorfismo e a gente encerra vendo todos esses principais conceitos. Tá joia? E é o conceito de nome mais peculiar, né? Porque herança, interface, sempre remete a alguma coisa, classe, objeto, método, atributo, mas polimorfismo, já que a gente tá falando da palavra, polimorfismo comes from Greek, vem do grego, polimorphos, legal, né? Parece o filme lá agora esqueci, do francês, estratégia. Nossa, agora me fugiu. Que filme nacional, acho que vocês sabem o que eu tô falando. Depois eu lembro. Então, polimorfismo vem sim do grego, brincadeiras à parte, polimorfo. Polivário, morfo, forma. Então, está dizendo que alguma coisa aí assume várias formas. O que seria isso? Muitas formas, né? Permite desenvolver sistemas que sejam facilmente extensíveis de forma que novas classes possam ser adicionadas ao sistema, exigindo pouca ou nenhuma modificação nas partes gerais do sistema. Novas classes devem obrigatoriamente fazer parte de uma hierarquia de classes já existente no sistema. Deve-se programar pensando somente nas classes mais genéricas, não se preocupando com as classes mais específicas. Métodos existentes na superclasse também estarão presentes na subclasse, né? Então, nas subclasses. Então, um monte de conceito bonito, frases legais, né? Bem redigidas, bem objetivas, mas parece que não tão claras, né? Parece que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. A ideia, né, também falei hoje no início da aula, né? Essa disciplina, como muitas são, outras nem tantas, ela é acumulativa. A gente aprende o conceito
e aí o conceito seguinte depende da gente ter aprendido o anterior, e o próximo também de todos os anteriores. Você não pode, se vocês observaram, tudo que a gente aprendeu na disciplina, nada pode ter sido descartado, dizer, não, esse conceito não interessa. Não, é tudo acumulativo, tá tudo agora num pacote só, desde classe, objeto, associação, atributo, método, visualização, né, visibilidade, public, tá tudo misturado. E todo esse acúmulo de conceitos, como eu falei, eles combinam para aí. Para a gente aplicar o polimorfismo, a gente precisa de tudo, né? Desde o início, como a gente já vinha percebendo que precisava, né? Eu não posso esquecer o que é um objeto, o que é uma classe. Mas agora, principalmente, o que a gente aprendeu com herança, classes abstratas e interfaces, né? Mas, de uma forma geral, herança, classe abstrata e interface, essas três coisas a gente pode resumir numa coisa só, que é a questão da hierarquia, de uma estrutura hierárquica entre classes no sistema orientado a objeto. Então, o pensar, toda vez, né, a cada atividade que a gente faz agora, como a gente acabou de fazer com o triatleta, você pensar em uma hierarquia, não é só, eu quero herdar método pronto, que eu não quero programar aquele método. Não. São uma série de benefícios que a gente aprendeu, né, desde a herança, que é de fato herdar a coisa pronta, mas agora com classe abstrata, e interface, que é você fazer uma espécie de contrato e conseguir organizar, estruturar melhor o teu sistema e padronizar, definindo que todas as classes vão se comportar da forma que você definiu na classe mãe, né, na superclasse lá, todo mundo vai ter aquele comportamento, o que é muito bom porque a coisa fica organizada e vai funcionar e vai crescer melhor. E agora com o polimorfismo, porque a partir do momento que você faz essa estrutura hierárquica, né, que você pensa na generalização e especialização, você consegue trabalhar sempre com essa classe genérica e ela vai conseguir absorver qualquer uma das classes filhas, sendo as classes já pré-existentes ou classes que você adicione, mas que também entrem nessa hierarquia, conseguindo com que elas trabalhem da mesma forma. Nossa, professor, o negócio é sofisticado. De fato, é uma coisa bastante sofisticada, é um benefício altíssimo e é algo simples. Falando em termos de programação, inclusive na aula passada, quando a gente fez os instance of, os typecasting, a gente meio que já deu um spoiler sobre isso. Vamos dar uma olhada na prática, que aí agora acho que a coisa vai ficar bem mais clara. Voltamos pro joguinho, né? O jogo vocês gostam. O Java of Empires, o Age of Empires, agora virou o Java of Empires. A gente tinha pensado, né, um pouco nesse jogo, a gente falou da classe personagem, só para fazer herança ali com a gente ia falar do arqueiro, né? Quando a gente começou ali classes abstratas. Agora a gente já evoluiu, a gente tem 3 personagens diferentes no nosso sistema. O aldeão, que é o peão lá que vai na frente mesmo. O arqueiro, que vai um pouco atrás ali, já é um cara mais importante. O aldeão é aquele que já leva porrada e não fica um vivo, né? O arqueiro, ele vai tentando se livrar ali. E o cavaleiro ali, né, só fazendo pose e matando os outros. Então, seria a hierarquia de poderes, né? Todos compartilham algum tipo de informação e comportamento. Logo todos herdam da classe personagem, né? Todos se movem, todos atacam. Então a gente consegue sim pensar numa estrutura hierárquica. Todo personagem possui um ID único, que é um identificador no jogo, para que você possa mover e trabalhar individualmente com cada um. E todo personagem poderá se mover pelo cenário. Então, já que existe uma hierarquia de poder aí, a gente deu poderes de mobilidade diferentes para eles. O aldeão, peão coitado, só se move uma unidade por vez. O arqueiro, que é tá um pouco acima ali, 2 unidades por vez. O cavaleiro, que é o cara, aí esse daí consegue se mover 10 unidades por vez. Então aqui tem um objeto de cada um dos 3, aldeão, arqueiro, cavaleiro. E aqui embaixo cada um se movendo.
aldeão se move, arqueiro se move, cavaleiro se move. Até aí, nenhuma novidade, a gente está falando dos conceitos do início da disciplina, criar objetos e chamar métodos. O nosso exército, né, para o jogo, para a partida, ele pode ter até 300 personagens. Então eu criei 3 vetores, né, um vetor de cada tipo, um vetor de aldeão, um vetor de arqueiro e um vetor de cavaleiro. Cada um com 100. Distribuir igualmente ali para não ter brigas. Eu quero mais gente no meu pelotão, eu quero 100 para cada um, beleza. Então, vetor A de aldeão, tamanho 100, vetor B de arqueiro também tamanho 100, de cavaleiro também tamanho 100. E aqui eu faço a criação dos objetos, né? Aqui a gente não precisa fazer. Precisa fazer um loop, né? Porque aqui, lembrem, a gente está criando não o objeto aldeão. A gente está criando o vetor de aldeão. Depois a gente tem que instanciar um a um aldeão através de uma repetição, por exemplo. A gente já fez isso no passado. É o que está sendo feito aqui para não ocupar a tela com o que a gente já conhece. Aí aqui, vejam só. Eu estou chamando o método mover de cada objeto. Então, fiz uma repetição de 0 até 99, né? Então, um loop de 100 vezes para mover todos os meus objetos. Os 100 aldeões, imagino que esteja correto, qualquer coisa vocês me corrijam ali nos comentários. 100 arqueiros e 100 cavaleiros. Beleza? Tá funcionando, né? Ao invés de mover um de cada, a gente aumentou o exército. Se a gente fosse com um de cada um, ia levar uma porrada e morrer no primeiro segundo. Aqui a gente já foi pra briga com os 300. Tamo na briga. Aí vem a pergunta. E se criarmos um novo personagem? Guerreiro. Será necessário modificar o código dentro do laço de repetição, né? Se eu dissesse vocês, entregue isso aí pronto. Pessoal, tem mais um personagem agora que é o guerreiro. Guerreiro ficou estranho. Não, tá bom. O que vocês iam fazer? Ia criar aqui na linha 58 guerreiro, vetor D, igual a new, né, 100, eu ia redistribuir, né, 300 por 475 e acrescentar mais uma linha aqui, a cada novo objeto mais uma linha. Aí ia chegar o momento que o nosso jogo ia ter 100 tipos diferentes, imagine os Warcraft lá, que tem uns alienígenas, né? Sei lá quantos tipos tem, e dá-lhe linha para cada um e dá-lhe mexer em código a cada nova criação de personagem, né? Pergunto, tem jeito de fazer isso de uma forma mais elegante? E, né, a gente gosta, eu sei, a gente da Info gosta de fazer as coisas bonitas, né? Não estou puxando nada para nossa área, mas é uma característica de fazer as coisas bem organizadas, a gente é metódico. Mas mais do que fazer algo elegante, bonito e olha, mãe, fiz um código aqui, show de bola. Não é só isso. É questão da gente conseguir fazer que o nosso sistema cresça de forma organizada, com menos sofrimento possível, com mais produtividade. Lembre-se, nós programadores, né? Eu já fui vocês serão em muito breve, alguns já são, trabalham em empresas. Empresas querem o quê? Produtividade. Quanto mais produtivo você vai estar, a empresa vai estar melhor e você, consequentemente, também. Então, a gente precisa adicionar produtividade para não ter que vir mexer no código a cada nova entidade, a cada novo personagem. E dá para fazer isso? Se eu estou perguntando, é que vocês já sabem que dá, né? Graças ao polimorfismo, é possível incluir novos personagens no jogo sem que seja preciso modificar boa parte do código, como a gente fez aqui. Sempre programar para o geral e nunca para o específico. Legal? Legal. Então vamos lá. O que a gente faz para resolver esse problema usando o polimorfismo? Ao invés da gente criar vetores específicos para cada tipo, a gente cria um vetorzão para todos eles, né? Então, ao invés de eu criar um para aldeão, arqueiro, cavaleiro, guerreiro, a gente vai lá olhar na estrutura de hierarquia deles, no diagrama de classes, como é que está a hierarquia, e buscar o mais geral. Lembra? Generalização, especialização e buscar o geral. E a gente vai criar um personagem, vai criar vai declarar uma variável com esse tipo mais geral.
Porque daí a gente já aprendeu que esse tipo mais geral a gente pode receber um objeto de uma classe filha, de uma subclasse, de uma classe mais específica. Lembram? Deixei o slide aberto? Deixei. Do tipo da brincadeira que a gente fazia do E1D, é um tipo de... Cadê? Aqui. Celular é um telefone, então eu consigo guardar o objeto celular numa variável, numa referência do tipo telefone. Telefone é um celular? Não, então não posso. Sem fim o objeto? Sim. Então eu sempre consigo guardar um objeto de uma subclasse ou de uma classe filha numa variável da classe mãe. Então é só a gente se perguntar aqui: aldeão é um personagem? É um tipo de personagem? Sim, então eu consigo guardar aqui. Arqueiro é um tipo de personagem? Também pode. Cavaleiro é um tipo de personagem? Também pode. Guerreiro é um tipo de personagem? Também pode. Ah, aí tem, digamos, tem outra hierarquia lá de armas. Espada é um tipo de personagem? Não, não está na hierarquia de personagem, então não consegue entrar no vetor, senão vai dar problema na hora da compilação. Mas isso aqui é totalmente possível. O método mover existe na superclasse. No tempo de execução são invocados os métodos de cada subclasse. Aí vejam, agora entra o polimorfismo, né? No conceito ali mais nu e cru. Poly, várias formas. Então, o vetor P, que é do tipo personagem, ele vai atuar diferentemente de acordo com cada objeto que tem dentro dele. Então, veja só, aqui eu só criei um vetor tamanho 4, né? Seria 300, 400, mas enfim, só para colocar um de cada. E depois a gente faz uma repetição chamando do primeiro ao último o método mover. Quando eu faço vetp, começa a executar vetp índice 0.mover, ele está movendo o personagem ou o posição 0, que é o aldeão. O Java ele vai executar, ele vai na classe personagem, na verdade ele vai embaixo primeiro, né? Ele vai na instância do aldeão. Se ele tem um método mover, ele vai executar, senão ele vai para a classe, para a superclasse, né? Para a classe mãe procurar o mover. Como a gente definiu mover, né? Como uma, não ficou claro aqui. Eu não sei se eu já vejo se a gente criou a classe personagem, mas se não até a gente cria para ficar mais claro. Como a gente definiu o método mover como abstrato, ou deveria ter definido, obrigatoriamente o meu aldeão vai ter que implementar o método mover. Então quando ele chegar nessa linha aqui e executar o 0, ele vai estar chamando o mover do aldeão. Quando ele executar 1, ele vai estar chamando o mover do arqueiro e assim por diante. Eu acho que é legal a gente... até porque só tem o exemplo do carro, a gente implementar isso aqui para ficar mais claro, até porque o Pedro pediu implementação, né, Pedro? Eu não tenho realmente a implementação desse aqui. Então eu vou criar uma nova pasta, Open Folder, também vou enviar para vocês, src, vou criar o J Empire. Olha que legal, né? Achei que ia ser mais curtinha, mas vamos trabalhar. Personagem. Eu vou criar o personagem, já que ele tem atributos, eu vou criar como uma classe abstrata e não como uma interface, tá? Abstract class personagem. Nossa senhora, o que ele fez aqui? Personagem. Meu computador está engasgando, esse aqui eu vou ter que fechar, antes que ele trave. A class. Eu tô travando já. O computadorzinho não engasga agora. Tudo bem, tá tudo bem.
Ok? Então, já que ele tem atributo, né, e não pode ser uma constante, porque cada objeto lá, private, vai precisar do seu ID. Então, eu vou definir. Eu vou definir como uma classe abstrata, tá? Tudo bem? Entendido? Entendido, né? Ufa, tava aqui só ouvindo o computador, se ele começou a ferver, se ele ia travar. Id igual a id. E aí um public abstract void mover. Tá? Então tá aí uma classe abstrata com um método abstrato. Professor, por que mesmo que você não fez uma interface? Porque a interface, o atributo, ele é uma constante. E eu não posso ter o ID constante com valor 10 para todos. Cada um é único. Então só o fato de eu ter dito isso aqui no enunciado, todo personagem possui um ID único. Então isso já diz pra gente que precisa de um atributo e que esse atributo ele é único, então ele precisa ser diferente. Então não pode ser uma constante, então não pode ser interface, ok? E aí a gente já tem um construtor também para definir, interface não tem construtor, então a classe abstrata resolve. Vamos lá. Aldeão. Arqueiro. E arqueiro, e qual era o último? Cavaleiro. Depois a gente faz o outro. Muito bem. O aldeão, ele extends personagem. A partir desse momento, ó, aldeão, a Cris já tá reclamando de outra coisa. Deve implementar a classe, o método abstrato herdado mover. Aí o IDL já ajuda a gente, né? Ele já espera que a gente vai implementar o mover e tá aqui. Dou um sysout, movendo aldeão em uma unidade. O que está reclamando aqui, aldeão? Ah, o construtor. O que ele fala do construtor? Só para a gente ver. O construtor personagem é indefinido. Um construtor implícito é indefinido para o construtor default. Então ele quer dizer que a gente tem que definir também um construtor, porque ele está herdando de uma classe onde o construtor pede um parâmetro. Se a gente não tiver um construtor para receber esse parâmetro e passar para lá, não tem como ele inicializar com esse valor. Então, obrigatoriamente, a gente precisa desse construtor aqui. Aí a gente chama o super, que é o construtor da classe, da superclasse. E aí os erros se foram. Tá? E aí o resto agora é tudo igual. Extends personagem. E aí, pessoal, para a gente ganhar tempo com o nosso vídeo, eu vou fazer o que vocês não devem fazer em casa, copiar e colar. Isso aqui é um arqueiro. E o arqueiro, 2 unidades. E eu vou fazer isso também pro cavaleiro. Em 10 unidades. Vamos agora criar a classe principal para executar isso. Principal chamado JEmpire. Tá legal, né?
meu Empire, tenho main. Então, só voltando aqui ao slide, né? Aqui ficou claro, né? Aqui é o que a gente faria normalmente para mover cada um deles. Criaria o objeto e moveria. Agora a gente já partiu para essa solução também, que já é conhecida por nós, né? Fazendo um por um, agora com o vetor. O que a gente quer é essa solução aqui. Por enquanto a gente vai fazer só com os três. Então, personagens chamado de P, ele chama de que ali? Vet P. Vou obedecer ele para a gente manter. Então, é um vetor personagem Opa, voltamos aqui. Tava quase sem bateria, tive que dar uma pausa ali, buscar o carregador. E aí, quando eu tava corrigindo, eu vi por que tava dando erro, né? Aquela canseira batendo. Não tem isso aqui. Professor, eu posso criar um objeto de personagem, ele sendo abstrato? Não, não pode. E o que você está fazendo aqui? Eu não estou criando um objeto de personagem, eu estou criando um vetor de personagens. O objeto é do tipo array e não de personagem. Então isso aqui pode tranquilamente. Deixa eu pegar aqui. Aqui não copiei. Quero ganhar tempo para o vídeo não ficar grande, mas vamos lá, né? Então aqui eu crio um vetor do tipo aldeão. Vai ser o meu objeto 1. Aldeal. Aqui eu crio um arqueiro. Vai ser o meu 2. E aqui eu crio o meu cavaleiro. E aí a gente pode fazer através de um... O for vai ficar mais interessante, né? Mas depois um for de 0 até o tamanho do vetor ali. E aí vejam que ao contrário, vert i ponto mover. Vejam que ao contrário do que a gente mostrou anteriormente aqui, eu precisei de objetos distintos para cada tipo de personagem. Então eu precisei de 3 aqui. E agora a gente só precisa de 1. Isso porque eu só tinha 3 elementos. Quando eu coloquei um quarto, que era o guerreiro, ia precisar de 4 linhas e assim por diante. Agora a gente, com uma única, a gente resolve. Vamos aqui para a linha de comando. Ensino RPG1, 13 aulas 13 SRC. Posso medir Pyre.java. Cansaço, batemos. Compilar tudo. Opa, tudo certo de primeira. Clear Java. Movendo aldeão 1 unidade, movendo arqueiro 2 unidades, movendo cavaleiro 10 unidades. Então vejam que legal, né? Porque no único objeto, ele atuou como aldeão, depois ele atuou como arqueiro, depois atuou como cavaleiro. E aí se eu crio uma nova classe, que é o guerreiro, alguém chegou com uma nova classe, tem um novo personagem. Legal esse personagem. Guerreiro, ele anda quanto? Ele anda 5 unidades. Ele tá entre o cavaleiro e o outro lá, o arqueiro. Isso. Legal, então. Vamos implementar ele aqui. Guerreiro. 5 unidades. Agora como é que eu faço para colocar no jogo? Opa, 1, 2, faltou 3, né? Ele não tá verificando isso. Como é que eu faço?
Aumenta o tamanho do vetor. Se a gente estivesse trabalhando com array list, a gente poderia nem precisar aumentar, ele cresce dinamicamente. E aí eu só vou acrescentar aqui. E a minha repetição, onde chama execução, onde chama guerreiro, para ele se mover, eu não precisei mexer em nada. Isso é o polimorfismo, pessoal. Nu e cru. Movendo aldeão 1 unidade, arqueiro 2 unidades, cavaleiro 10 unidades, guerreiro 5 unidades. Então, só acrescentei o objeto que a gente poderia mandar via um método e ele já move ele sem a gente precisar alterar nada aqui. Ah, e se o guerreiro ele não colocar o mover, o que vai acontecer? Não implementou o mover. Erro. Ele não é abstrato, mas ele tá herdando um método abstrato, que é o mover, e ele não é abstrato, então ele é obrigado a implementar. Ele quer ser um personagem do meu jogo, então ele vai ter que implementar esse jogo, esse método. Então ele nem funciona. Digamos que o personagem não fosse uma classe abstrata e que ela implementasse o mover dizendo personagem não se move. Vocês acham que ia dar erro ainda? Não, porque agora ele não é obrigado a implementar o mover, já que o mover é um método concreto. Só que quando a gente fosse executar, o que iria acontecer? O aldeão move unidade, o arqueiro move 2, cavaleiro move 10, personagem não se move. Não, mas peraí, eu não rodei personagem. Eu executei aqui o quarto elemento, que é um guerreiro. Sim, mas pelo polimorfismo, né, pela herança, ele foi buscar, ele tentou atuar como um guerreiro, ele foi buscar o método mover em guerreiro, não achou, ele foi buscar na classe mãe, na superclasse. Tem o método mover? Tem, então execute. Se não tivesse, aí dava erro já na compilação, né? Então veja o que o polimorfismo fez, né? Ele tentou executar como guerreiro, já que a instância aqui era um objeto do tipo guerreiro, então tentou executar como guerreiro, assim como fez com os outros e conseguiu, né? Aldeão, arqueiro, cavaleiro. Mas no caso do guerreiro, ele não tinha. Então ele foi buscar na classe mãe. Mas nesse caso não é interessante, né? Porque a gente quer que todos se movam. Eu não posso dar a opção dele implementar ou não. E não dar a opção é justamente assinar o contrato como abstrato. Então é muito melhor que seja abstrato, até porque um personagem ele de fato não se move, então não tem para quem implementar. Então é muito melhor que seja abstrato. E se eu tentar entrar com a classe nova e não implementar o mover, ele vai dizer, ó, guerreiro não implementou mover, deu um jeito. Então agora ele se move. E agora ele executa. Legal, gente? Muito interessante, né? E aí o poder que isso traz e a flexibilidade para as aplicações, para a construção do sistema é algo gigantesco. Bem, aqui é só mais um exemplo, né? Eu tenho a interface carro, né? Várias classes implementando essa interface que freia e acelera, então todos têm que ter o frear e acelerar. Aqui é só a outra sintaxe da UML. Tá? Então aqui eu consigo carro receber uma instância de Ferrari, carro também receber uma instância de Fusca. Lembre sempre lá do telefone, né? Recebendo instância de sem fio, recebendo instância de celular. E aí a partir desse objeto eu posso chamar o frear e ele vai chamar o frear do Fusca. Aqui o 2J2 é um carro, ele vai chamar o frear do carro, não. Aqui, perdão, o 1 chamar o do Ferrari e do Fusca, e o J2 chamar o do Fusca, perdão. A coisa tá na hora da gente parar por hoje mesmo. Tá joia? Então ele sempre vai buscar executar os métodos da instância. Se por acaso não tiver, ele vai buscar na classe mãe, se assim existir. Exercícios, na verdade, é um exercício. Então essa é a atividade de vocês, da qual vocês vão usar o objetivo dela é a prática do polimorfismo, né? Se vão usar classe abstrata, interface, aí eu vou deixar a critério de vocês perceberem a necessidade
ou não, né? Mas essencialmente é uma atividade sobre polimorfismo. Então é uma dica que eu já estou dando, que o polimorfismo vai trazer vantagem. Eu sou obrigado para resolver esse problema usar o polimorfismo? Não. O polimorfismo, herança, abstrato, interface, nunca vai ser obrigação. Nunca, em nenhum caso. Eles estão aqui para te trazer vantagens, né? Você pode utilizá-los e ele vai trazer uma série de vantagens, mas nunca vai ser obrigação. Você nunca vai deixar de conseguir resolver um problema se não o utilizá-lo. Você só vai ter mais trabalho, né? Vai demorar mais e a coisa vai ficar mais deselegante. Mas o fato de você não utilizar não vai impedir que você solucione o problema, ok? Mas aqui eu já estou dizendo que o polimorfismo ele tem que ocorrer, é um pré-requisito da solução do exercício. Se tem polimorfismo, obrigatoriamente vai ter herança. Mas vai ser herança com classe concreta, com interface, com o quê? Aí eu vou deixar para vocês. A atividade é gerar folha de pagamento de uma empresa. Existem 4 carreiras na empresa. Mensal fixo, seria o funcionário padrão, que ele recebe um valor fixo por mês, independente do número de horas que ele trabalhou. Aí tem o horista, que tem um valor adicional pago por hora extra trabalhada, além das 40 horas semanais. O valor da hora extra é acordado com cada funcionário. Então ele recebe o fixo mais um extra. O comissionado, salário calculado somente sobre o percentual das vendas que efetivou. O percentual de vendas é um valor acordado com cada funcionário. E o comissionado efetivo, valor fixo por mês mais adicional do percentual das vendas que efetivou. Então são 4 tipos de carreiras, de funcionários que a empresa possui com salários diferentes. E aí vejo que alguns complementam o outro, já calcula parte de um, a gente já consegue vislumbrar aí o polimorfismo. Faça a modelagem para representar os funcionários dessa empresa, né, pensando sempre no mais geral, especializando. Faça uma rotina, um método que permita gerar folha de pagamento, ou seja, calcular aí o salário de todos os funcionários e o total. E faça uma rotina que permita aumentar em 10% o salário base de todos os funcionários da carreira comissionado efetivo. E aí é necessário fazer uso do polimorfismo, né? Precisava? Não, mas o polimorfismo vai trazer benefícios para vocês. Então, além de ser uma prática do conceito, então é obrigatório o uso. Vou deixar como atividade, não vale nota, mas é a atividade da semana. Entreguem, pratiquem, vai ser interessante, né? Não é das mais fáceis, mas não é difícil. E aí na próxima aula eu apresento a solução dela. Ok? Acho que chega por hoje, né? Muitas horas de aula. Abraço.